Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para falar um pouco então desses primeiros anos do apóstolo Paulo aí, né, na Bíblia lá, em primeira carta aos Tessalonicenses, né? Então nós fizemos o primeiro vídeo, algumas pessoas pediram para que eu falasse um pouco mais então sobre a vida de Paulo, nos seus primeiros anos aí, nos seus primeiros escritos, né? Então eu gostaria de enfatizar então algumas coisas, né, algumas questões que não ficaram muito bem exploradas no primeiro vídeo. Estou fazendo vídeos curtos para que o pessoal acesse também, às vezes fica muito ruim, né? Ficar falando. E às vezes vídeo muito grande também, as pessoas não têm paciência de ficar vendo. Então eu vou tentar ser preciso, assim, sintético e bem objetivo naquilo que eu vou falar. Né? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem alguns eixos que são considerados eixos principais. Então, por exemplo, a parousia é um, que é o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. Outro eixo principal é a temática da ressurreição. Está muito presente aquilo ali, a temática da ressurreição, porque, como eu já disse antes, a gente precisa entender o contexto do apóstolo Paulo e contra quem ele está escrevendo. Na verdade, havia um grupo ali, não só de judeus cristãos e também judeus que estavam ali na comunidade de Tessalônica, como aparece lá em Atos 17, também de um grupo chamado de gnósticos. O que essas pessoas pregavam? Eles pregavam o conhecimento através de algumas experiências, e entre as questões que os gnósticos colocavam, algumas questões relacionadas à escatologia e à questão corporal, né? Lá em 1 Coríntios vai aparecer de novo esse tema da ressurreição, dizendo que se batiza em nome dos mortos. Isso também é uma crença que Paulo está tentando combater. E aqui, logo no capítulo 1, ele fala que Jesus foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, ou seja, dá a ênfase no ministério da ressurreição de Cristo, e depois parte lá no final do capítulo 4, capítulo 5, para a questão do arrebatamento, né? Mas qual que é a importância, então, desses primeiros escritos do apóstolo Paulo? Paulo está aqui ainda sobre as influências da sua experiência com Deus, dali o terceiro céu, daquele arrebatamento de sentidos, a viagem celestial, né? Que aparece muito num livro que a Bíblia não menciona, obviamente, que a Bíblia não menciona tudo, né? Mas que está no background ali, que chamado é Merkavah, que dá a ideia de viagem celestial, carruagem celestial. O apóstolo Paulo está ainda influenciado por esse tema, e também o Apocalipse de Enoque, Apocalipse diversos que existiam ali, livro de Abraão e outros livros que a Bíblia não menciona, mas são tradições judaicas paralelas que ele está ali tratando. Então, nesse momento agora da carta, o apóstolo Paulo faz algumas recomendações e retoma um tema no capítulo 4, que é uma vida de santidade. Antes dele falar do arrebatamento, ele fala da perseverança de uma vida de santidade. Interessante a gente parar um pouco e refletir sobre isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, naquele primeiro momento chamado os cristãos da primeira hora, estava acreditando que Jesus viria em breve, ali, na iminência da segunda vinda de Cristo. E ele chama então a atenção, o povo, para que pudesse guardar essa vida em santidade, em santificação. É um tema hoje não muito explorado nas igrejas, né? A questão da santificação. As pessoas têm esquecido muito disso, de praticar as obras de piedade, de misericórdia, de não cometer algumas questões de éticas e morais que estão sendo é um problema recorrente da igreja cristã do nosso tempo. Então o apóstolo Paulo está falando ali no capítulo 4 especificamente em relação a isso. Por quê? Porque o grupo que o apóstolo Paulo combateu durante talvez o seu ministério inteiro, depois que ele sai de Tessalônica, que eles saem ali, depois ele manda Timóteo, depois que esse grupo de Paulo sai, um outro grupo de cristãos entra ali e começa a disseminar coisas que o apóstolo Paulo não falava, como eu já disse, da ressurreição, uma vida dissoluta. E aí esse grupo também ele se beneficiava da comunidade. Esse grupo também retorna lá em Corinto, agradava as pessoas demais, adulava o ego de alguns e se beneficiava da vida financeira e etc. E eles viviam ali obreiros, falsos obreiros, né, inclusive e tal. Por isso que o apóstolo Paulo depois fala assim: Demas me abandonou, seguiu o presente século e foi para Tessalônica. Por quê?
Porque ali tinha então esse costume de receber essas pessoas e tratá-las assim com uma certa mordomia, dando coisa, etc. Aí você vê, nos nossos dias acontece isso, né? O que tem acontecido nos nossos dias? Pastores estão se valendo de carismas, de dons, de outras coisas, para pegar dinheiro do povo, para enganar o povo, para viver sobre as custas da fé alheia. Mas o apóstolo Paulo, ele está tentando resgatar a palavra de Deus de fato ali e a transformação de vida, que é o principal foco da pregação paulina. É a transformação de caráter, a mudança de caráter mediante a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo está ali tratando. Antes de falar do arrebatamento, ou da segunda vida de Cristo, ele fala então desse tratamento de caráter. É interessante notar que o evangelho ele só pode ser colocado como que foi de sucesso a pregação se as pessoas de fato transformarem o seu caráter. O apóstolo Paulo brigou a vida inteira, lutou com pessoas, trabalhou com gente que não tinha um caráter transformado segundo a palavra de Deus. Então ele retoma esse texto aqui lá em Tessalonicenses para dizer, gente, nós precisamos enfatizar a mudança de vida, nós precisamos enfatizar a transformação de caráter, nós precisamos enfatizar a vinda de Cristo, mas antes disso, a preparação para essa vinda, porque tem muita gente que está enganada acerca da fé cristã, enganada acerca de doutrinas cristãs, né? E ele fala, eu não quero que sejam ignorantes, uma parte, acerca dos que dormem. Por quê? Porque tem pessoas que estavam batizando em nome dos mortos ali naquela comunidade. Teve pessoas que ali acreditavam que a ressurreição já era feita, não existia ressurreição corporal, que a ressurreição era apenas um discurso. Então o apóstolo Paulo está tratando disso aqui, apontando ali então para a parousia de Cristo, ou seja, a volta de Jesus, mas trabalhando um tema de mudança de caráter, de metanoia, né, de mudança de mente e mudança de vida. Então esse prisma perpassa aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, né, que ela pode ser dividida assim. No primeiro capítulo ele fala das saudações, retoma alguns irmãos. Até o terceiro capítulo ele está mais tratando de saudações, ali ele fala uma questão da ressurreição, outro. E depois, na metade do terceiro capítulo para o quarto, que aparece então a preocupação dele falar do caráter, da transformação de vida das pessoas. Para depois, no capítulo final do capítulo 4, capítulo 5, ele falar então da volta de Jesus, que vai ser o tema então do nosso próximo vídeo, né? Então eu espero desse vídeo sucinto ter contribuído de alguma forma com a edificação da fé dos irmãos, né? E que vocês possam continuar mandando lá no meu Facebook, até mesmo me adicionando para falar comigo em inbox, né? E algumas coisas a gente vai continuar a falar. Deus abençoe, um abraço com Deus.